Sim. Hugo, você caracterizou, então, a guerra como uma guerra que não é interimperialista, que não é uma guerra de agressão, mas tampouco não é uma guerra anti-imperialista, seria uma guerra interburguesa. Pessoas de esquerda deveriam ter que posição frente a essa guerra? Do Olha, é lado uma de Putin guerra. contra Kiev, do lado de Kiev, da OTAN dos Estados Unidos contra Putin, ou contra os dois? Veja, olha, é uma guerra, é uma disputa intercapitalista entre entes assimétricos, né? Veja bem, se o Brasil for atacado pelos Estados Unidos, é uma disputa intercapitalista assimétrica. Não é interimperialista porque é o único caso de uma disputa interimperialista da história que só um dos lados podia desligar o outro do sistema. Então, não a expansão da OTAN é uma ameaça à segurança global. A Rússia não é, em si, uma ameaça à segurança global, ao contrário do que eles colocam. A OTAN é uma ameaça, inclusive, à soberania do Brasil e à democracia brasileira, na medida que ela se aproximou do Brasil agora, no governo Bolsonaro, e ela se aproximou há um tempo na Colômbia. Bom, o Brasil e a Colômbia não ficam no Atlântico Norte, mas a OTAN virou, a Organização do Tratado do Atlântico Norte está se tornando essa coisa holística dessa grande confederação militar americana, essa grande polícia do mundo, comandada pelos Estados Unidos, né? E eles têm chegado aqui. Eu acredito que é um ponto. Se a esquerda tergiversa em achar que isso é igual ou que a culpa é do Putin, porque o Putin é mau, não é? Porque vamos imaginar que a Rússia tivesse hoje um governo socialista, democrático, tudo de bom. Você acha, Breno, que ela não estaria sendo acossada pelos Estados Unidos, que ela não estaria sendo pressionada da mesma forma, ainda que com táticas diferentes, talvez inventassem uma operação Lava-Jato contra esse líder ou essa líder na Rússia, mas colocariam armas na Ucrânia do mesmo jeito. E como é que um governo socialista democrático na Rússia deveria se portar à expansão da OTAN? Será que ia mudar? Será que o caráter do governo russo é o que determina? A gente tem de pensar que vamos fazer ciência, né? Por favor, vamos sair do socialismo utópico, vamos para o socialismo científico. A causa da expansão da OTAN para a Ucrânia é por conta da natureza do Putin? Eu não considero isso, não é por isso. A OTAN está se expandindo para controlar a distribuição energética no mundo, sobretudo para a Europa, que é uma grande consumidora de gás e petróleo, e o Europa, essa posição ela sujeita ao esquema americano em grande medida porque a Europa compra uma parte do petróleo do Oriente Médio que está, de certa forma, sob controle americano, né, em grande medida. Por isso que tem o dólar ali. Então, a causa dessa guerra é a expansão da OTAN para controlar os fluxos de distribuição energética para o velho mundo, o que implica num pilar da hegemonia do dólar, que, em último caso, é o grande pilar do privilégio exorbitante. Os Estados Unidos é um país que pode ter déficit comercial e pode ter déficit nas contas públicas à vontade por conta disso, né? Essa questão que está em jogo. Então, é o pilar do o capitalismo tal como é que o capitalismo se estrutura, né? O capitalismo se estrutura, é mais ou menos ali como um restaurante. Como um restaurante funciona? Ah, o restaurante faz comida. Não, na prática, como ele compra, como ele vende. E o capitalismo hoje no mundo se estrutura nesses pilares. Hegemonia americana, militar, estratégica, econômica. E a hegemonia econômica gira em torno da hegemonia do dólar. E a hegemonia do dólar depende de que a reserva energética do mundo continue a ser o petróleo e gás, portanto, energia suja, e o petróleo e o gás sejam negociados nos termos do dólar. E que se isso mude, mude de uma maneira concertada esse esquema. Claro. Esse é o ponto. Então, trocando em miúdos, uma vitória da Rússia de Putin sobre a Ucrânia de Zelensky, aliada aos Estados Unidos e OTAN, é um fato progressivo para o mundo? Olha, eu acredito que o levante em Lugansk e Donetsk eu acho que o povo da Crimeia ter votado para sair da Ucrânia também e eu acredito que a derrota de Zelensky seria um fato progressista para o mundo, um fato progressivo sim. Porque, vamos lá, quem é o Zelensky? Zelensky é uma figura muito complicada.
muito complicada, que muita gente no Brasil deslegitima, é um ator, é um comediante. Ele é um sujeito hábil, muito hábil como ator, vem de uma família, o avô dele me parece que foi herói de guerra do Exército Vermelho, o pai dele era um quadro do Partido Comunista, e ele tem um Édipo ali, e ele serve a um setor da oligarquia ucraniana que ela é inominável, né? As figuras para quem os Zelensky trabalham são inomináveis. São oligarcas como o Ihor Kolomoisky ou como o Gennady Bagaliubov, que nem vive há muito tempo, não vive na Ucrânia, que a gente, por exemplo, o Kolomoisky, ele foi governador pós-queda do governo lá do Yanukovych em 2014, foi governador de uma província, ele que pagou milícia para ficar matando combatentes ativistas ali anti-golpe de 2014, anti-processo golpista de 2014, e eram milícias em grande parte neonazistas, o que para mim é um pouco chocante, porque o Kolomoisky é judeu. O Zelensky também é. Então, se a gente sabe o que é essa malta, essa turma nacionalista ucraniana que desde lá de trás, antes até do nazismo, que essa gente fazia, inclusive com os judeus, com os ciganos, o que fez, inclusive, os que sobraram nos anos 30, foram lá abrir a porteira da União Soviética numa sabotagem covarde para a invasão soviética, que resultou na morte de tanta gente inocente. Como é que esses caras vão se aliar com esse tipo de milícia, que é indiscutivelmente nazista? E agora, a mídia ocidental tem trabalhado exatamente como fez com o Talibã no final dos anos 70, não é? Passar um pano para dizer, o Talibã não, são os freedom fighters. Aí depois se tornou o problema que todo mundo conhece. E hoje eles estão apoiando e eles estão passando pano para esse tipo de milícia que é objetivamente nazista, que usam adornos nazistas. Parece que a gente está falando loucura, parece que a gente está fazendo teoria da conspiração, mas eles usam símbolos e isso aparece em toda a santa foto. Do sol negro a tudo mais. E, basicamente, essa turma que manda na Ucrânia, na minha opinião, eles usaram o país como bucha de canhão para o próprio proveito. Ninguém é burro. Primeiro que os Estados Unidos nunca se preocupou com soberania ou segurança da Ucrânia. Eles usaram a Ucrânia como bucha de canhão, né? E eles usaram o povo ucraniano como bucha de canhão. E os Estados Unidos estão usando porque eles não querem parar nenhum conflito, eles não querem nenhuma neutralidade. E a mídia ocidental, a mídia europeia, às vezes até contra o interesse da Europa, interesse econômico e político, tem repetido essa propaganda. E isso tem sido repetido aí porque o Biden é o campeão da democracia e o Putin é o vilão. Enquanto tudo isso que se passa na Ucrânia tem sido ignorado, e o próprio fato que, estrategicamente, manter aquele conflito para dizer, olha, pobre do povo da Ucrânia sendo vitimado, enquanto os Estados Unidos não apresentam nenhuma solução, só mandam armas para lá. E isso se dá em grande medida porque a gente não entende aquela região e a gente entende muito mal, a gente como militância mesmo, que foi o processo de queda da União Soviética e esse começo da Rússia independente. E da Ucrânia também. Né? A gente estuda muito, muito mal isso daí. Por isso, até que quando o Taka aqui me pediu um curso, vai lá falar na caixa de ferramentas do curso, eu falei, eu vou, porque o debate sobre o Putin e sobre o fim da União Soviética, eu não vou nem dizer entre a academia burguesa ou a mídia burguesa, mas entre a esquerda mesmo. É um debate que é desprovido de ciência, é desprovido de fatos. E ele se torna facilmente manuseável pela propaganda dos Estados Unidos, inclusive das alas imperialistas aí.